São Lugero é hoje o que é como a cidade dos esportes, graças à união das forças educacionais, religiosas e esportivas. O que faziam uma festa lá, ia todo mundo lá. Fazia uma festa aqui, a gente vinha para cá. Então era assim uma coordenação de pessoas, como é até hoje ainda. Aqui onde é que hoje é o Reinaldão, bem antigamente o Isidoro Betti treinava uma gurizada que estava livre de tarde, ele convocava e fez um time de futebol aí no Pasto que pertencia a uma família Bus. Era cedeu o Pasto, mas era cheio de morrinhos e lombadas, e assim o Isidoro teve muitos anos. Toda quinta-feira ele cuidava da criançada. Era um incentivador do esporte, do futebol, e o campo era tão desconforme que tinha que ser mudado, né? E aconteceu quando eu estava no seminário, o que cuidava da gente, o prefeito do seminário, que era chamado, nós éramos em 108 aqui no seminário, que hoje é a prefeitura. Ele deu um apito bem forte e só fez o sinal com a mão, venham. Rodeamos ele. Hoje o esporte vai ser diferente. Vocês vão e pegam todas as enxadas, todas as picaretas, todas as padiolas e carrinho de mão e vamos tudo lá no campo do Guarani. Lá tem um senhor esperando por vocês. E vocês têm que obedecer àquele senhor. E aí quando chegamos aqui no campinho, estava parado o Reinaldo Schlickmann na lombada mais alta que tinha. E aí começamos a cavar com picareta e aqueles 108 trabalhando era igual às formigas carregadeiras. Até que o Reinaldo um dia, ele disse, eu vou mudar esse negócio, não precisa mais cavar esse campo. Ele trouxe um rolo de madeira da largura do caminhão, tudo com espetos espetados, não sei se era de madeira ou de ferro, e com fueiros em cima também. E aí quando chegou no campo, quando nós chegamos ali, ele enterrou aquilo no chão, bateu com a marreta em cima para entrar de duro que era. Ele engatou o caminhão na primeira e começou a afrouxar a terra para nós. Aí não precisamos mais cavar. Soltava pouco, mas soltava. E muitas vezes ele fez a gente subir naquele rolo para dar mais peso, para não subir o rolo. E assim foi durante aquele ano todo, até que o campo ficou mais ou menos na posição, na condição que ele está aí hoje. Estudei no colégio até 54 e também em 55 um pouco. E nesse período, eu estudando no colégio, eu comecei a conhecer um pouquinho o esporte de São Lugero,
A gente tinha muita dificuldade de se entrou em, como se diz, de entrar no grupo de alunos, porque a gente era do interior, a gente tinha vergonha das turmas da cidade. Aí tinha o internato também, que a gente tinha medo deles, porque eram perigosos, e então aí a gente começou devagarinho a se entrosar, até que o seu Isidoro Bete me convidou para treinar no Guarani. Na época era gurizada mesmo. E nessas alturas já existia o Reinaldão. Então, quanto à origem do Reinaldão, eu não cheguei a presenciar. Aquilo foi alguns 4, 5 anos antes. E ele já era cercado de tábua. E então, como a gente foi convidado pelo seu Isidoro, a gente então tinha o maior prazer de jogar. Eu sempre fui do esporte, gostava muito de futebol, coisa, e o seu Isidório era meu padrinho. Era meu padrinho. Aí o pai tinha muito contato com ele, com o padre Isidório, e trabalhava na cooperativa. Aí eu disse, pai, fala com ele para ver se não deixa eu jogar no Guarani. Um time de gurizada que o seu Isidório cuidava. Ele que era o dono da criançada ali, que jogava. Aí, então o pai falou com ele. Aí ele disse, não, pode dizer para ele vir aqui. Aí toda quinta-feira eu vinha lá de São Diego, lá de baixo, eu pedi para o pai, eu digo, hoje eu vou começar mais cedo, eu não vou perder tempo, porque eu vou sair e vou treinar. Toda quinta-feira nós vinha treinar, mas antes do treino, uma meia hora antes ou uma hora, nós ia arrancar toicinha de capim de cavalo. O futebol aqui era incrível. Eu nasci dentro do futebol desde as categorias, desde o Guarani, porque naquele tempo aqui em São Gero existia forte o seminário, aqui, o internato e o externo, que era o Guarani. Três equipes fortes, ali era forte. Por isso que aqui no seminário tinha mais de 50 seminários, sei lá, quase 100. O colégio tinha 150 internatos, ali tudo gente boa, caninando aquela turma. E daí tinha o Guarani, né? O que era o externato da sociedade. Então esses times eram o básico aqui, fazia, juntava, quase matava, rapaz. Daí ali começou. E daí o futebol. O seu Isidoro, ele gostava tanto. Nossa, ele dava um negocinho assim para tu, um guaranazinho para tu, ele adorava o Isidoro Bete. Aquele era o rei da coisa, impressionante aquele. Eu coloco a sociedade como uma integração do esporte e educação. São duas coisas que eu sempre vi e vejo até hoje. Esporte e educação caminham juntos, em todos os sentidos. Então isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito, porque eu tive a honra de trabalhar nos dois setores. E eu servi muitas vezes de ligação entre a educação e o esporte. Então, para mim, isso aí é um grande efeito de São Gero que se destacou. E também do apoio das autoridades, por exemplo, próprios prefeitos, o próprio Luiz Schlieff, que também foram os fundadores isso aí, o seu Isidório Bete, essa turma. Então, foi um conjunto, a integração das pessoas. O Reinaldão era Monsenhor Federico Tombra. Lá no Monsenhor Federico Tombra. Aí eu entrei ali na diretoria, coisa ali da sociedade. Aí eu disse, olha, vou falar uma coisa para vocês.
O Monsenhor nem gostava de futebol, para começar. Nem de futebol, ele tinha uma raiva desgraçada de futebol. Ele, esse Monsenhor Frederico Tomba. Vamos tirar esse nome, vamos apagar e vamos colocar Reinaldão. Porque o seu Reinaldo praticamente fez o campo de futebol. Aquilo aí foi assim, talvez a mente do padre João que ajudou também a fundar o time, porque era uma aventura naquele tempo começar uma coisa dessa. Era um desafio muito grande, porque o Celso e o Aloysio já eram adultos quando começaram a jogar, a praticar o voleibol. Agora imagina do nada sair a ser vice-campeão brasileiro e quantas vezes campeão estadual. E daí São Lugero foi jogar vôlei contra São Paulo. Diz ele que a hora que São Lugero ia cortar, o fotógrafo pã na cara, e que ele atrapalhou, e ele disse que São Lugero perdeu por causa disso. Por causa disso. Os fotógrafos chegavam e pã na cara, porque naquele tempo o voleibol era diferente, né? Era 3 levantador, 3 cortador. Por exemplo, o pai só levantava pro seu Luiz. O seu Luiz foi considerado praticamente na época era o melhor do Brasil, mas na época não tinha vôlei quase no inteirinho, mas se fosse naquela época eu analisar, ele foi considerado um dos melhores do mundo. E o pai é a mesma coisa. O seu Luiz chegou a estourar uma bola na cortada. E ele já tinha o campo em 1947 de tijolo, assim, de coisa assim, ó. Entre a igreja e a casa paroquial ali assim, ó. E o padre João Felipe resolveu ajudar, assim, moralmente, a fazer um campo em frente da casa das irmãs, aí, na saída, entre a casa paroquial e a igreja. E aquele campo ficava perto da igreja. O campo era de chão batido, era duro pra caramba. E depois, para melhorar o campo, eles colocaram um tijolo ao lado do outro, aí caiu em cima do tijolo cru. Era tudo muito difícil. E quando eles iam para o campeonato, era sentado num caminhão de carga, em cima de uma tábua, viajando daqui a Joinville. Nos Jogos Abertos, por exemplo, em Criciúma, nós fomos com uma delegação tão grande aqui de São Lugero que nós levamos cozinheira com tudo para fazer lá. A tia Marta, a tia Maria, a minha mãe, tudo foram lá para cozinhar. E nós fizemos naquela época o desfile era importantíssimo no desfile de Jogos Abertos. Que lá era, né? Então nós tínhamos no desfile, eu peguei e fiz assim, ó, uma faixa escrita assim, ó. Em 1947, nossos pais foram vice-campeão brasileiro. Esperem por nós. Rapaz, aqui foi a atração dos Jogos Abertos. Também eu tive a oportunidade de jogar voleibol e São Lugero, mas eu não cheguei a jogar naquele time assim que São Lugero se destacava. Na época que o Marcelo jogava, o Tule, o Nene, o Aldo, Sérgio Vasqueroto, tinha um menino que vem de São Joaquim. Nós tínhamos uma grande equipe e era muito legal. Nós temos até o Marcelo e o Neno, que foram seleção catarinense na época, né? O Ademir, né? Faleceu. Então assim foi também muito importante e depois tive a oportunidade também de estar junto com o Maninho, Melco, Pato, Gildo, como treinador. Eu comecei a jogar vôlei aqui em São Lugero com 6 anos de idade, precoce. Eu era mais nova das primas que estavam indo treinar e aí um dia fui acompanhar elas no ginásio, era no ginásio do colégio ali, aquele ginásio baixinho de madeira lá embaixo.
E aí eu cheguei lá, elas foram treinar e aí eu fui pedir para treinar. Na época era o Marcelo, que eu acredito que influenciado pela geração do pai dele, né, dos aventureiros, ele voltou a São Lugero e quis montar o vôlei aqui em São Lugero, e aí foi que eu comecei. Aí eu lembro que eu pedi para ele para treinar e ele falou que eu era muito nova e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e aí acho que ele ficou com pena de mim e aí ele me falou, então vem aqui brincar. E foi aí que começou essa brincadeira com 6 anos. E com 9 anos eu já disputei meu primeiro campeonato estadual por São Lugero. E foi aí nesse ano, se eu não me engano, isso foi em 87, que foi o meu primeiro campeonato. A gente disputou um campeonato em Concórdia, fomos vice-campeões estaduais. E em 88, ainda com o Marcelo também, continuava. E se eu não me engano foi em 89, que aí o Marcelo já estava querendo dar uma descansada. Ele trouxe o César, que era um técnico que estava em Jaraguá do Sul. E ele já veio para cá com uma mentalidade diferente, de meio que não era profissionalizar, mas deixar a coisa mais séria. E realmente foi isso que aconteceu. Nos anos seguintes com ele, o vôlei aqui na cidade ele deu uma estourada, deu um boom. E tivemos vários atletas daqui que foram convocados para a seleção catarinense naqueles anos. E eu tive a convocação para a seleção catarinense também e também para a seleção brasileira. O voleibol me proporcionou muitas coisas, né? Ele me trouxe tudo que eu tenho hoje, né? E em 87 eu acabei indo para Florianópolis, onde fui jogar pela equipe de Florianópolis, né? Jogamos os campeonatos estaduais brasileiros, né? Aí lá eu tive um bom desempenho e fui muito conhecido no estado. E um professor, que na época era o César, né? Me conheceu e me chamou para vir a ser atleta do voleibol adulto aqui e trabalhar com a categoria de base, né? Até para ter uma troca de ajuda, de conhecimento. E cheguei aqui em 90, ainda o Matias era o prefeito, né? E o ginásio tinha recém-inaugurado. Me lembro que eu cheguei aqui, havia uma competição do estadual, né? Onde esse ginásio estava completamente lotado, foi uma coisa surreal para mim naquela época, né? Eu tinha 23 anos, né? Estava começando com o voleibol, né? E vinha de Tubarão até aqui e voltava, né? Até que eu senti que aqui ia ter alguma coisa a mais. Muita gente passou pela gente e eu acho que isso é um fator que é o mais importante no voleibol, né? O desenvolvimento dessas crianças que a gente acaba agregando para a nossa vida. Ver uma criança de 7, 6 anos começar com voleibol, não saber nem bater a bola na mão, nem quicar a bola, e depois tu vê 4, 5 anos depois, está jogando voleibol, está aí disputando. Então essa evolução é a base da energia que me sustenta. Nessa caminhada que eu tive no município, uma coisa eu aprendi, a formação do atleta, ela não é especificamente o atleta competitivo, e sim o atleta participativo. Se a gente for contar nos dedos a quantidade de atletas que surgiram, ela é infinitamente pequena, pela quantidade de pessoas, de crianças que tiveram aqui e tiveram uma formação. Hoje eu passo pelos lugares, eu vejo pais de família, mães de família, eu vejo empresários, todos que passaram foram gerações que passaram pelas minhas mãos e passam e me agradecem pelaquela pequena palavra que eu falei de meta, de alcançar um objetivo, de correr atrás do que é o certo, de acordar cedo, de ter horário, objetivo de ganhar, aprender a perder, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né? Que faz com que a gente cresça. Então esse tipo de situação, nesses 33 anos que eu estou aqui em São Lugero, eu vejo que formar uma equipe competitiva para te vencer uma competição estadual, ser campeão brasileiro, isso é top para o município, isso é fantástico. Mas o mais importante é o lado social, é estar junto com essas crianças, é fazer parte da educação delas.
Eu acho que é importante eu falar também sobre as atletas que passaram pela gente e tiveram bons resultados também, né? Nós temos hoje a Natália Danielski, que joga a Superliga Nacional, né? Ela joga pelo clube Maringá, do Paraná. É uma das melhores atletas hoje do Brasil, né? E começou aqui com 12 anos de idade. A gente foi campeão estadual sub-13, fomos campeão estadual sub-14, fomos campeão estadual sub-15. Obviamente, tudo pela força dela. Tínhamos um grupo forte, coeso, né? Mas a força dela era gigantesca, né? A Emily também foi a Emily Siqueira, uma menina também que jogou em Jaraguá do Sul, né? Teve bons resultados também. A Tainá Frontino é outra que joga ainda numa equipe do Paraná, também está jogando competições adultas, né? A Heloísa Schlickman, que há muito tempo jogou com a gente, seleção brasileira, foi a melhor saque do mundo, né? Passaram por aqui. Aí tu, analisando essas questões de atletas que despontaram, tu começa a pensar e analisar que São Gero ela tem algo diferente no esporte. Ela é esse tipo de coisa, às vezes eu falo, mas eu me arrepio, porque é diferenciado. É diferenciado de Tubarão, é diferenciado de Braço Norte, é diferenciado de Orleans, é diferenciado de Criciúma, de qualquer cidade. Eu vejo aqui um amor muito grande, e principalmente talvez devido ao fato dos aventureiros em 1940, vou chutar aqui, eu não lembro agora, 42, alguma coisa assim, foi vice-campeão brasileiro, aquela história que teve em São Paulo, né? Que até hoje é contada em livros. Talvez isso seja um fator que fez com que a gente enraizasse esse amor ao esporte e principalmente ao voleibol, né? Eu vejo muito isso, né? Hoje nós temos nos treinamentos mais de 150 alunas e alunos, né? A gente tem uma dificuldade ainda com o masculino, mas o feminino nós temos com 150 alunas, né? E pais participam, a gente vai nas competições, geralmente nós vai mais pai do que aluno, né? Nós vamos com 16 alunos, vai 30 pais assistir. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. A minha trajetória no futsal iniciou lá na década de 90, lá no oeste do estado, em Concórdia, onde que cheguei em São Ludgero em 95, através da empresa Ecoplast, onde que montaram uma equipe bem qualificada para disputar os campeonatos estaduais, regionais, jogos abertos e afins. Mas o que me fez ficar em São Ludgero foi um projeto depois muito interessante, que era as categorias de base. E quando eu parasse de jogar, eu ia estar trabalhando como professor. Só que a reviravolta da vida foi grande, né? Em 98 já surgiu essa oportunidade aqui em São Ludgero mesmo, numa gestão municipal aí, e eu agarrei. Deixei um pouquinho de lado a bola e fui trabalhar com a base. E trabalhando com a base, tenho a grata satisfação de, inclusive com o nosso nobre amigo aqui que está me entrevistando, na base fez muitas conquistas aí. E depois disso trabalhei um tempo como diretor de esportes da Copobras, na FAI, retornando aqui para o município agora em 2015, 2016 o treinamento e desde 2017 estou na gestão esportiva aqui como diretor de esportes. Então falar o quê? Hoje sou um cidadão de São Ludgero, efetivamente, que minha vida foi mais aqui do que em outros municípios que eu já atuei e já morei. Então o nosso futsal está na veia, tanto está aqui, ó. Nós temos mais de 280 crianças inscritas no nosso projeto aqui em 2024. A Taça Segero é uma competição que a empresa, a cooperativa abraçou e a prefeitura também dá todo o amparo. E eu arrisco em falar que a Taça Segero é o melhor campeonato do Sul, entre os 3 estados do Brasil. Só perde para o torneio de verão que acontece em Pomerode e Indaial.
começamos a treinar ali nessa cancha do Anjo Varme. Nós fomos, mas ela era baixinha, né? E nós aprendemos a bochar baixo, né? A bochada baixa nós tínhamos. Aí fizemos o time e enfrentamos, fomos até ali. Depois, no final, o Otto Jutrone foi com nós jogar lá em Jaraguá do Sul, ainda ele foi a primeira vez que ele foi com nós, porque ele treinou 2 vezes ou 3 só, e foi. Porque ele tinha muita classe de bochar, de botar ponto, porque aquele tempo não se falava jussar, né? É só bochar. Eu tinha de 7 para 10 anos, né? A gente sempre jogava bocha, eu assistia meu pai, meus parentes, quando eu tinha essa idade. No domingo eles se reuniam todos lá em casa. Daí o que acontecia? O Marcos, ele trabalhava na Cidasc, aqui em São Ludgero. Ele chegava por volta de 5h30, nesse horário descia do ônibus. Eu esperava na frente de casa já com as bochas, né? Já separadas, 4 de um lado e 4 do outro. E ele trazia uma balinha para mim. Criança, né? Quem que não gostava de um doce, né? Todos os dias a gente jogava. E um detalhe, para quem conhece um pouco da bocha, o Marcos nunca deixou eu atirar a bochada por frente da mão. Ele sempre dizia, a minha mão era pequena, hoje é grande, né? Ele dizia assim, segura a bocha, e daí fazia eu atirar. E foi dessa forma que eu comecei, com meus pais ali também. E cada vez assim, a gente foi aprimorando mais, né? Finais de semana, com o pai, a gente vinha aqui em São Ludgero, nós morávamos em Braço do Norte. E em São Ludgero assistia o pai, o seu Artêmio, o seu Ataíde, o Maneca Medeiros, Matias Weber, o seu Matheus Pfister, que é nosso tio, falecido já também. E eu ia assistir eles. E quando surgia a oportunidade que eles não estavam mais jogando assim, que só tinha uma cancha, aqui na Sérgio São Ludgero, o que eu fazia? Eu esperava quando eles descansavam um pouquinho, ia lá e dava umas jogadinhas. Esse foi o início da minha caminhada na bocha. Em 97, eu tive a primeira convocação pela seleção brasileira, a qual eu era a única catarinense. A primeira convocação foi em Cachoeira do Sul, quando teve o primeiro sul-americano da bocha. Era de equipe. Hoje a gente pode repetir as modalidades, né? Naquele tempo não. Quem jogava individual fazia individual, dupla fazia dupla e o trio. E eu tive a felicidade de jogar no trio, né? E a gente foi campeã sul-americana, o qual também, antes na competição, tem uma modalidade que é só tiro de precisão. Que eles botam uma bocha do lado da outra e vice-versa, tu tem que tirar aquela bocha limpa sem mexer na outra, atirar balim. E eu tive a felicidade de ser campeã. Em 2005, depois dessas competições, tudo que a gente jogou na seleção, nós fomos jogar uns Jogos Abertos em Timbó, por São Ludgero. E ganhamos o título dos Jogos Abertos por São Ludgero. Entre tantos títulos dos Jogos Abertos que eu tenho de 2005, que foi por São Ludgero. Fizemos uma festa linda, carreatas, pessoal recebendo. Nossa, é muito gratificante. E ali, consequentemente, fomos em várias competições de novo, nacionais, campeãs brasileiras. Tenho vários Jogos Abertos, né? Tenho 15 Jogos Abertos por vários clubes também, pelos quais já joguei. E eu sempre dizia, quero mais, quero mais. E certo dia, em 5 de novembro de 2022, nunca esqueço essa data, ela ficou marcada pra gente. Eu e a minha amiga, lá de Porto União, a qual já jogamos juntos, várias competições, estávamos na Turquia, na cidade de Mersin. Fomos para lá, com a ajuda do pessoal aqui, e graças a toda a população, todo o Brasil, que nos ajudou para a gente comprar a passagem. Porque esse custo é todo nosso, né?
E a gente conseguiu esse dinheiro com a ajuda do pessoal. Fomos passando de fases lá e chegamos a uma semifinal para ir para a final. Ganhamos daí do Chile. O Chile também tinha uma ótima equipe. Fomos para a final. E a outra semifinal era Itália e Suíça. E a Itália é o topo, né? Como eu já comentei. A Itália perdeu para a Suíça. Fomos nós fazer a final com a Suíça. Nós já estava, vamos dizer assim, feliz numa final. E nunca esqueço dessa data porque essa minha amiga que estava comigo, a menina dela se formou na sexta-feira, a final era num sábado. A final era dia 5, a filha dela se formou e ela deixou de ir à formatura, não porque quis, porque ela já tinha esse compromisso. Chorou na sexta-feira à noite. Gente, não estou na formatura da minha filha, ela disse. Eu disse assim, tu vai ser recompensada. Chega a me arrepiar contar essa história. Tu vai ser recompensada, nós vamos batalhar por esse momento. Felipe, chegou sábado de meio-dia a final. Fomos campeões. E no aniversário dela, dia 5. É uma história linda, Felipe, é uma história linda. E a gente conseguiu esse título e... eu digo pra ti, eu chego a emocionar porque é um momento que é muito gratificante, mas sempre comentei, com a ajuda de toda a população. Esse título não é meu, não é dela, é de todos que ajudaram a gente conseguiu trazer esse título para o Brasil, para o nosso estado e principalmente para São Lugero. Eu sou muito agradecido a isso e gratificante, né, por poder contar essa história que é muito emocionante. E a minha relação com a bocha e com São Lugero, ela criou um grande corpo no momento em que eu desci a serra e vim morar aqui na região. Isso aconteceu em 1995. Na época, eu era militar do Exército no 23 Batalhão de Infantaria, o Batalhão Jacinto Machado de Bittencourt, o Sentinela do Vale, em Blumenau. E tive a visita de dois colegas, o Bertilo Della Justina, filho do até então, na época, prefeito de São Lugero, o seu Donilo Della Justina, e o Edson Robot, o Tony, um grande parceiro e amigo nosso na época da bocha, que me visitaram lá no 23BI e me fizeram uma grande proposta para vir representar a equipe de São Lugero na época, então, em 1995. E assim eu fiz em março de 95. Daquela época, nós tínhamos um momento muito importante para a bocha de São Lugero, porque era um momento de aprovação, de provação, desse esporte aqui no município. E veio eu para fazer a individual, veio o Cláudio para atirar na dupla e veio o Lebre então para atirar no trio, juntamente com todo o pessoal aqui da casa. E já no início da nossa jornada aqui já tivemos êxito no campeonato regional que aconteceu em Braço do Norte, a grande rival esportiva aqui do município de São Lugero. Isso faz parte da história do esporte aqui da região. E nós tivemos lá, então, vencemos a equipe de Braço do Norte no regional, classificamos para os Jogos Abertos que foram realizados em Rio do Sul. E nesse momento a gente teve também a grata satisfação de poder ainda contratar um colega nosso, Lalo, para junto com o pessoal da casa e mais os atletas contratados na época, ficarmos campeões dos Jogos Abertos de Santa Catarina no município de Rio do Sul, um feito histórico naquele momento. A bocha, depois daquele momento, como eu falei, foi um divisor de águas, aquela vitória nos Jogos Abertos, e depois a comunidade abraçou realmente a equipe. Hoje nós estamos aqui gravando no pavilhão Humberto Robot, que foi uma conquista das empresas do Grupo Apobras, da administração municipal da época e da comunidade. Então, uma junção de forças que construíram esse grande empreendimento que hoje eu posso dizer para todos que acompanham a bocha do estado e do Brasil, que é o Maracanã. A gente costuma dizer, um pavilhão desse porte, com 2 canchas padrão FIFA, com arquibancadas nas laterais. Então isso foi um momento que a comunidade nos abraçou. E depois daquela vez, a gente começou a ser mais conhecido e reconhecido nessa trajetória. Depois vieram muitos títulos,
Os investimentos aumentaram, a comunidade aumentou, a torcida prevaleceu, campeonatos brasileiros, nós tivemos brasileiro de seleções acontecendo aqui, brasileiro de clubes acontecendo aqui, onde a equipe de Santa Catarina, representado pela base de São Ludgero, ficou campeão brasileiro de seleção, e o clube, o São Ludgero também ficou campeão brasileiro de clube. E depois tive a oportunidade de ser convocado em 2003 para a seleção brasileira, disputar em Chiasso, na Suíça, o primeiro mundial que eu tive a oportunidade, e conquistamos o bronze. Depois tive mais 2 mundiais, um em Passo Fundo e outro em Montenegro, ficando vice-campeão de seleção e depois ficando campeão mundial de clubes pelo Círculo Militar de São Paulo. Mas sempre o pessoal comentando o Rafael da Bocha, o Rafael de São Ludgero. Então o meu vínculo com esse município ficou muito forte. Títulos nacionais e internacionais que fazem parte da nossa história. Mas eu gosto sempre de reforçar o amor e o carinho que eu tenho por essa gente. Mudou minha vida, minhas melhores amizades eu tive aqui em São Ludgero. Hoje moro em Gravatal, em Termas do Gravatal, mas sempre que tenho oportunidade de visitar meus amigos aqui em São Ludgero, venho. Tenho 3 filhas aqui também morando no município, então eu tenho uma história muito forte com esse município que vai ficar marcado para sempre. Eu fui diretor de esportes da CEMED de São Ludgero por 7 anos. E na época nós tivemos a maior delegação para os Jogos Abertos de Santa Catarina, com 83 atletas, Desde futebol, bocha, vôlei, atletismo, karatê, todas essas modalidades fizeram parte naquela época. E nós tivemos uma ascensão muito grande também. Coroa Bom de Bola, a Taça Segera, hoje é o maior evento de futebol de salão da região, o Interbairros, tivemos o Interempresas de futebol suíço, muitos eventos, campeonatos de bocha, muitos eventos que vieram sempre com muita organização. Então eu costumo dizer que nós tivemos esse nome, Capital dos Esportes, não se fala pelo número, pela quantidade de esportes praticados e desenvolvidos num determinado município. Mas São Ludgero, ele até em Brasília é conhecido como capital da bocha, como capital dos esportes, porque tudo que ela fez dentro de um cronograma esportivo do município, ela fez muito bem feito. Então ela merece esse nome de capital dos esportes por isso. Não pela quantidade, mas sim pela qualidade e pelos resultados obtidos. O grande nome do atletismo de São Ludgero hoje, o Tule, que foi o grande destaque, que chegou a 3º lugar no estado, competindo com as maiores cidades, Joinville. E eu, no lançamento de peso, disco, cheguei em 4º lugar e peso 6º lugar. Então, competindo contra Joinville, eu lembro até o nome dos atletas que naquela época a gente competia, Otimar, Joilson, cabeça de Joinville. Então, assim, foi um momento muito bom na nossa vida. Estrutura, treinamento? Não tinha. O disco, que naquela época não era oficial, o Túlio pegou aqui na ferraria do seu Paulinho Bianco, ele mandou fazer de ferro. E vamos treinar aquele mesmo. Treinava aqui no campo da Ser e foi. O Túlio era professor de educação física e é ali que a gente começou. Então foi muito gratificante. O cabeça do atletismo aqui em São Ludgero foi o Túlio. O que o Túlio fazia, vocês não acreditam. Só uma prova que ele participava, que chamava do Decathlon, são 10 provas de atletismo. Decathlon, 10 provas de atletismo. Então era prova de dardo, arremesso de peso, arremesso de corrida, de natação, um monte de coisa. Esse homem se matava, se quebrava. Ele mesmo fazia o dardo e tudo quanto é coisa, então ele mesmo fazia as coisas, ele participava, foi o cabeça do atletismo, Depois eu peguei um pouco também junto com ele, até ia com ele aqui na região, tudo, porque às vezes tinha uma corrida lá em São Martim, nós ia lá, escolares, jogos escolares, sei lá o que era, nem me lembro naquele tempo, então eu sempre ia com o Túlio, a gente fazia sempre junto, assim, mas o Túlio era um cérebro, assim. Ele participava Santa Catarina inteirinha, Minas Gerais, por tudo ele ia lá jogar o Decathlon, é impressionante ele. E naquele tempo também eu cuidava também do atletismo aqui em São Ludgero, Daí eu peguei o Altemar Volpato, o Dili, meu irmão, e tinha mais um.
para correr de bicicleta. Daí eles iam daqui a Tubarão correndo de bicicleta, né? Mas naquele tempo não tinha bicicleta de marcha e coisa. Daí eles, eles pegavam a bicicleta, viravam o cano assim, diferente, só virava assim e treinava. Né? Quando chegou lá nos Jogos Abertos, lá em Criciúma, na hora da corrida, que o Altemar, eles viram aquilo lá, aquela bicicleta com marcha, eles ficaram com tanta vergonha que deu dor no barriga, eles não foram correr. No ano de 2002, voltei à Escola Educação Básica São Gero, onde me formei no ensino médio, né? E me deparei, né, já naquele ano com a formação das equipes dos Jogos Escolares, em todas as modalidades. Então, com o diretor Nilo, resolvemos, queríamos participar de todas possíveis. E uma das modalidades que nos chamou a atenção naquele ano foi o atletismo. A gente começou esporadicamente, tirando aí bambu, fazendo dardo, discos eram de ferro ainda na época. Então a gente começou aí a trabalhar essa modalidade nas aulas de educação física. Já em 2003, conseguimos aí algumas medalhas no regional, micro-regional, né? E já em 2004 fomos para Gaspar, na etapa estadual, onde tivemos aí a Monique, terceira colocada no salto em altura com apenas 12 anos, o Jonathan Wessler foi segundo no salto em distância e vários outros atletas que se destacaram em 2004. Em 2005, a coisa começou a ficar um pouquinho melhor, porque a Monique foi campeã estadual, campeã brasileira e também foi vice-campeã sul-americana na Argentina. O professor Vitos, né, o Vitinho, me convidou para participar num sábado à tarde, participar do atletismo, onde a gente lá, no primeiro dia a gente fez um teste, né, eu me lembro certo que foi um tiro de 1000 metros, e o salto com vara. E aí foi onde começou o sonho de ser um medalhista, né, no regional, no estadual. A gente não era um talento natural na época, mas era muito dedicado, e aí a gente começou a trabalhar, principalmente o salto com vara, né, a gente na época tinha poucas condições, que era em relação ao salto com vara, a gente tinha uma vara, começamos a trabalhar com um salto com vara que era bambu, né, o Vitor, a gente ia cortar bambu para saltar, e tinha outros atletas também, e aí ele começou. Em 2016 para 2017, é onde eu assumi como professor, né, aqui no município de São Gero, e aí, como eu já tinha um trabalho de escolinha, esses atletas já continuaram comigo, né? Alguns atletas que treinavam com o professor Bortolotto e com o professor Vitor vieram treinar comigo, né? E aí a gente continuou o trabalho. E aí, em 2017, final de 2017, a gente teve um resultado que foi 5 atletas no naipe feminino. Na época a gente foi disputar um brasileiro. Pelos resultados do ano, a gente foi convocado, os meus atletas e eu, a levar, como todos estudavam no colegião, tinha que ser uma seleção de 6 atletas para participar dos Jogos Brasileiros, para tentar na etapa escolar. Tinha que ser tudo numa escola só, os meus atletas da mesma idade e tal. E a gente foi convidado pelos resultados do ano todo, a gente foi convidado para participar. E nesse ano a gente tinha 6 atletas. Em cima da hora teve um atleta que decidiu não participar. E aí eu não tinha mais como convocar outra, porque a inscrição já tinha sido feita. Aí eu peguei e disse, vamos com as 5 que a gente tem. Que na época era a Andriele, a Andrea Zander, a Beatriz Bianco, a Morgana Matias, a Taira de Lima Luciano e a Ellen Anfilóquio. As 5 atletas. A gente foi para o Brasileiro e lá a gente conseguiu 10 medalhas de ouro. 10 medalhas de ouro, se eu não estou enganado, 2 de prata e umas 3 de bronze. Então, praticamente todas as atletas tiveram uma medalha de ouro e a gente se consagrou campeão do evento. Campeão brasileiro por equipe da parte escolar. Aonde quem era campeão garantia a vaga no Mundial com todos os atletas e o treinador da equipe no Mundial que aconteceu em Nancy, na França. E a gente foi para o Mundial. Lá no Mundial a Andriele foi a única atleta do Brasil
a ser medalhista de ouro no Mundial, ela que foi campeã no salto triplo, fez o melhor resultado da vida lá no Mundial e daí ali começou a lançar a carreira dela. Eu iniciei então com o Wits Becker, né? Ele era bem especialista nas provas de salto, salto triplo, salto em distância. Então ele me convidou, né? Então vamos saltar, eu e a minha melhor amiga, né? E nós fomos. Então foi assim esse começo, né? A gente tinha as marcas ali, primeiro era o sonho de saltar 4 metros, então ali foi. Primeiro salto de 4 metros a gente lembra como se fosse ontem, né? Então cada saltinho a mais que a gente foi evoluindo, fazendo a mais, era sonho, né? O Gemerson, ele é uma figura fundamental pro meu desenvolvimento, né? Ele foi uma pessoa que me acompanhou desde o início, né? Desde quando a gente começou juntos. Ele evoluiu junto comigo, então foi um crescimento dos dois. E eu tenho esse conhecimento que tudo que aconteceu é por conta dele, né? Então é um trabalho em conjunto, sempre. Então quando eu entrei para a prova do salto triplo, ele não tinha muito esse conhecimento, então ele foi atrás, se especializar na prova, e eu e ele conhecendo a prova juntos e evoluindo juntos. Então, o meu primeiro salto de 11 metros a gente comemorou juntos, né? Que foi num estado, e ninguém me conhecia pelo salto triplo. Então, quando eu saltei, foi uma surpresa para mim, para ele e para todo mundo que estava ali ao redor observando, né? E no Mundial foi a mesma coisa, porque nível de Brasil ninguém conhecia a gente, nem eu e nem o meu treinador. Então a gente estava ali para provar para todo mundo que a gente estava ali, que a gente existia. Então o nosso objetivo no Mundial era dar o nosso melhor, competir bem, e o resultado era o resultado da gente ter competido bem, né? E então a gente não tinha uma expectativa de ganhar uma medalha no Mundial. A gente tinha o objetivo que era competir lá, né? Não de ganhar. Então eu entrei com a cabeça bem centrada na prova e para dar o meu melhor. E o meu melhor foi fruto de uma medalha no Mundial, né? Coisa que era impensável para o município, né? Até para o estado, a única medalha brasileira, né? Que eu trouxe para cá, para o estado, para o município. Então, para mim, sempre foi um orgulho para mim, né? Ter conquistado tudo que eu conquistei, mas é um orgulho para minha cidade, né? Então, trazer para cá essa medalha foi um significado enorme para mim, né? O esporte, ele é tudo, né, para minha vida. Ele me ensinou a ser persistente, a correr atrás dos meus objetivos, a conquistar o que eu não imaginava que eu conseguiria conquistar, né? Então, o esporte, né, o atletismo, ele nos ensina a correr atrás dos nossos sonhos, que é possível realmente, né? Então, a gente precisa de se dedicar e correr atrás, que dá certo, que a gente consegue. Eu fui convocado como técnico de seleção brasileira novamente, fui em 2017. Em 2019 fui convocado para ir para gerir a delegação de saltos horizontais, né, que aconteceu em São José, na Costa Rica. E a gente foi agraciado em ser convocado para a técnico de seleção brasileira. E a gente foi para lá, a gente foi campeão geral no masculino, nesse Pan-Americano. E a gente voltou em 2020. Aí foi onde a Monique já estava aqui treinando comigo, ela voltou de São Paulo, né? E aí aqui a gente mudou o sistema de treinamento, né? Em conversa com ela, a gente foi mudando o sistema de treinamento e aí ela foi conseguindo melhorar os resultados pessoais dela. Eu comecei o atletismo na escola. A grande professora Inês era minha professora, Inês Schuss, e teve um dia que era atletismo. Aí teve corrida, teve salto em distância e foi indo. Aí teve um dia que foi salto em altura. Aí conheci o Vitinho, ele virou meu primeiro treinador. E assim, pra mim ele foi uma brincadeira ainda, assim, né? Eu tinha 12 anos na época e a gente fez uns treininhos assim que eu considerava brincadeira e fomos para um campeonato escolar. Aí o campeonato era passando fases, então tinha a etapa regional,
Aí eu ganhei e fui para a etapa estadual. Chegou na etapa estadual, eu fiquei em terceiro. E naquele ano que eu fiz 13 anos, o pouco assim que eu treinei a mais, aprendi um pouco mais de técnica, a gente foi atrás de mais recursos, tipo para pegar sapatilha, que tem uma sapatilha especial para salto, mudar a técnica do salto, que salta de costas e cai no colchão, daí a gente foi atrás de colchão. Não existia colchão de salto em altura oficial. A gente pegou aqueles colchão que ficava no Lino Felipe, no ginásio, aqueles vários colchões de solteiro que era para a galera de alojamento, juntamos um monte daquele lá e lá saltava. Por fim, nesse ano, eu fui passando de fase nesse campeonato escolar, passei regional, passei estadual e fui pro brasileiro. Primeira viagem de avião, ganhei patrocínio do seu falecido Luiz, consegui minha primeira sapatilha oficial minha, porque a primeira foi uma emprestada de um treinador de Braço do Norte. Então, tava tudo assim, nossa, brilhou os olhinhos da criança, né? Cheguei lá, a pista era de borracha, que era um piso sintético, colchão oficial, sarrafo, então aquilo lá me despertou. Então eu já estava muito feliz com aquilo tudo e de quebra eu fui campeã brasileira e recordista da prova. Aí eu fui morar no interior de Bragança Paulista, passei num teste num clube lá, com a ajuda dos meus treinadores daqui, e aí fiz a mala e fui, com 16 anos. Fui morar sozinha em Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. E aí lá eu fiquei por uns bons anos. Falei com o meu atual treinador, que é o Gemerson, aqui de São Ludgero, que cuida das categorias de base de São Ludgero. E ele disse assim, não, vamos lá, vamos junto. Eu não entendo muito bem de salto em altura, né? Não é meu foco, na verdade, né? Não que não entende, mas ele era mais categoria de base, não uma atleta no meu nível de ser adulta já, né? Competindo brasileiro nessa categoria. E ele disse, vamos lá, vamos se descobrir junto. E aí a gente se abraçou e fomos. No ano seguinte, em 2019, eu fui vice-campeã brasileira, mas eu melhorei a minha marca novamente pessoal. É que o esporte na vida das pessoas, ele torna a gente cidadão de caráter, disciplina, união e principalmente família. Não só a família, pai, mãe, irmão, mas a gente também cria a família dentro do esporte. O teu amigo vira teu irmão, o teu treinador vira teu pai. E essa união faz com que a gente cresça, que a gente vire um cidadão mesmo. Eu fui campeã brasileira em todas as categorias, desde que eu iniciei, além do campeonato campeã brasileira escolar, que são categorias sub-14 e sub-17. Por clubes eu fui campeã brasileira da categoria sub-17, sub-20, sub-23 e adulto. Na categoria adulto, que é a categoria mais alta, né, eu já fui bicampeã brasileira e também tenho uma medalha de bronze e uma medalha de prata. E por mais que eu morava em São Paulo, por ser catarinense, eu sempre consegui vir competir os Jogos Abertos por Santa Catarina. E eu consegui ser 9 vezes campeã. Eu vim para São Ludgero no ano de 2002 como professor de kickboxing. Comecei as atividades aqui de uma maneira bem simples, dando aula embaixo da arquibancada do ginásio de esportes ali onde existia academia de karatê e kickboxing, a gente compartilhava o espaço ali com o professor de karatê. E aí eu segui anos no kickboxing, fui até o 4º grau preto de kickboxing e fui 3 vezes campeão sul-americano e 3 vezes campeão brasileiro da modalidade. E aí no ano de 2006 é que eu iniciei os trabalhos com o Muay Thai. E aí eu comecei a participar das competições estaduais aqui de novo. Fui campeão catarinense de Muay Thai profissional. Depois veio o título sul-americano, que eu acabei não participando do Campeonato Brasileiro, mas fui convidado pela federação a participar do Campeonato Sul-Americano, onde fui campeão sul-americano. Depois eu me consagrei campeão brasileiro e no ano de 2015 eu ganhei o Campeonato Mundial na Tailândia.
Hoje tem uma academia chamada Tim Blasius, que ela foi inaugurada no ano de 2013, e onde a gente leciona aí para o público em geral, né, para pessoas que querem ter qualidade de vida, mas também trabalhamos muito sério em cima de formação de atletas. A gente entende hoje, depois de tantos anos de prática, a gente tem um conhecimento bem aprofundado em cima do benefício da arte marcial para o cidadão, principalmente para crianças. E não trabalhando com a ideia de criança-atleta, mas sim formação de cidadão. Isso aí reflete muito na vida adulta dessa criança, para trazer segurança, para trazer discernimento, para trazer disciplina e para ser bons cidadãos do futuro. Todas as artes marciais em si, elas trazem um benefício gigantesco, não só para a pessoa, mas sim para a sociedade também, devido à formação desses cidadãos. Vim para Santa Catarina com 11 anos de idade, mas para São Ludgero eu vim com já 21 anos. Tenho essa cidade como a minha cidade natal, devido ao abraço que ela deu, não só na minha pessoa, mas como também no meu trabalho, no trabalho que eu desenvolvi aqui dentro. Eu vejo assim, o povo são-ludgerense muito desportista, não é à toa que nós temos o título de capital dos esportes, e a gente começou lá atrás, no ano de 2003, com o primeiro evento de kickboxing em São Ludgero. Nós contávamos aí com, eu vou dizer para ti, com em torno de 50 pessoas dentro do ginásio de esportes, prestigiando o evento e alunos e tal, porque realmente era uma novidade muito grande para o município. E hoje a gente organiza um evento que ele chega próximo de 2.000 pessoas dentro do ginásio de esportes. São Ludgero realmente tem no sangue do São Ludgerense a magia do esporte. Foi fundada o Karatê em São Ludgero em 1994, onde foi dado início na Sociedade São Ludgero. Logo se passaram, a gente começou já com um atleta já iniciando o nível de competição, até eu mesmo estava competindo. Chegamos aí a nível mundial, conseguimos medalha mundial, sul-americano, fora do Brasil, na Assunção, brasileiro, sul-brasileiro, estaduais, regionais e copas. Então foi um longo trabalho feito, né? Porque o Karatê é um esporte e uma arte marcial de longo prazo, né? Curto prazo. O Karatê é um esporte que traz muitos benefícios, né? Como defesa pessoal, autoestima, energia, concentração, coordenação, saúde, ajuda em transtorno, paciência e autocontrole. Então, o Karatê tem muito benefícios, né? Principalmente na concentração, pensamentos rápidos. Então, é muito importante, com esses benefícios, para o atleta, não só atleta, mas como cidadão hoje, né? Eu, graças a Deus, conquistei assim, uma medalha de bronze, 2 medalhas de bronze no campeonato mundial, medalha de prata no sul-americano, na Assunção, no Paraguai, e várias medalhas brasileiras e sul-brasileiras. Então isso incentiva e vai incentivar cada atleta que entra na academia, no dojo, para praticar o esporte que é o Karatê, e sempre com disciplina e objetividade. Mas a minha vida, assim, que eu levei assim, com muito mais afinco e tive mais oportunidade, foi atleta na modalidade de futebol de campo. Né, aos 17 anos, a gente começou a jogar aqui, um jogo amistoso, e quando de repente eu já estava jogando time da Serra Sociedade com 17 anos, e disputando Copa Tubá em Tubarão, Copa Arizona, e começamos a se destacar. Eu tive essa oportunidade de jogar com o Hilário, né? Eu sou um pouco mais novo, o Hilário, Nene, Dodge, nossa, se for... Lembro do Lucas Chusky, que era goleiro, eu era pequeno, eu sentava em cima da trave. Nossa, e quanta história. E as pessoas que marcaram nesse tempo todo, né? Quantas pessoas que conviveram, né? Não só como atleta, mas com nossos presidentes, o senhor Artem Volpato, o senhor Atílio Basqueroto, Celito Schlickman,
Wilson Varme, que sempre representou nós aí como diretor de esporte. Eu não só vou falar de tantas pessoas que passaram, os massagistas, né, que nossa, já foram. Então assim, foi coisas muito bonitas na nossa vida. E falar de futebol de campo, nós tivemos a oportunidade, né, a Liga Tombranense, sempre competindo em alto nível, em 81 campeão, e 86 vice-campeão, perdemos jogo aqui para Armazém, jogo histórico, que nós precisávamos fazer o gol, não conseguimos fazer, inclusive o Otto, né, também jogava. Então assim, aí naquele momento, em 86, foi instalado aqui os refletores no estádio Reinadão. E agora? E nós aí começamos a treinar 2 vezes por semana, então nós fizemos uma equipe bem competitiva, pegamos 2 atletas fora do município de São Gero e outro era nós, né? Era assim que era o esporte de São Gero. Aí depois, em 86, nós começamos a se firmar na Liga Tombranense com uma equipe assim, ó, é difícil. Aí chegamos em 89 campeão invicto, 90 vice-campeão, assim foi bastante assim. Nós treinávamos terça e quinta, então nós tínhamos horário, nós tínhamos 3 atletas, no momento era o Bitita, de Orleans, que está aqui, Pulita e o Eni Lauro Mila, são os três. Eles vinham treinar. Treinava, nossa, eu dava a parte física, né? Jogava e fazia a parte física. E nós tivemos aquele momento no saudoso Edemir, que foi o nosso treinador. E ele trouxe muitas coisas boas para nós. Sistema de jogo. E aí que nós começamos a treinar. E a maioria dos jogos a gente ganhava no segundo período. Por quê? Porque nós treinávamos toda semana. Aí terça-feira essa parte física. Então nós nos encontrávamos aqui, ó, atrás do tênis. Quando chovia, aí nós ia ali no salão, o ginásio da sociedade que tinha, né, que hoje é o clube. E está aqui, né? Hoje nós estamos aqui no local que é a sociedade. Se olhar aqui, né, a quantidade de troféu, aqui tem uma história, faz 2 anos, 50 anos de sociedade. Hoje o estádio aqui bem conservado, inclusive esse luz nas categorias de base faz os jogos do Campeonato Catarinense. Então tá tudo certinho, né? A dificuldade que nós temos hoje é montar uma equipe de futebol. São outros momentos. Na nossa época nós comprávamos chuteira, a gente jogava, no tempo 6 horas que era pequeno, ele terminava, ele dava uma laranjinha. Então essas coisas assim foram muito importantes e gostosas na vida da gente. Naquela época não tinha muitas opções. E hoje, para montar uma equipe de futebol hoje, pode ser salão, qualquer modalidade, precisa de bastante recurso. Essa é a realidade, né? Questionando se está certo ou errado, mas é a realidade. Então nós temos aqui em São Gero, já faz muitos anos, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. É uma grandeza, né? É coisa linda. Futsal, futebol salão, 2 atletas estrangeiros, um goleiro estrangeiro, o ginásio sempre superlotado. Então, o esporte de São Gero, ele é muito forte. A importância do Campeonato Municipal de Futebol de Campo que tem na cidade de São Gero é a vida das comunidades. É muito forte. Como é que são essas comunidades? Todas as comunidades com estádio bonito, com refletor, com organização. Então assim, ó, isso é uma força. Então não podemos, né? Falamos do esporte representando mais fora do município, mas dentro do município ela é muito forte. Todas as categorias de base, né? Voleibol, o futsal, futebol de campo, Muay Thai, karatê e dança, todos os esportes estão inseridos. Então, mais esporte é saúde, é qualidade de vida, é a integração. Então, exemplo, né, nosso campeonato municipais. Aqui no nosso campeonato municipal, né, Felipe? Quando dá um intervalo de jogo, tem 50 crianças correndo dentro da coisa mais linda. Isso é fantástico. Sempre tive muita vontade de trazer projetos, gosto muito disso, de criar eventos, né? Não tinha tido oportunidade assim de criar tantos eventos por ser atleta, né, profissional, mas quando eu parei de jogar,
era uma coisa que me dava vontade. Quando eu vim para São Ludgero, eu sabia de que São Ludgero tinha essa fama de ser conhecida, né, esse adjetivo de ser a cidade dos esportes, e via realmente como a prefeitura, os empresários apoiavam o esporte aqui na cidade. A quantidade de campos que tinha para uma cidade de 12 mil habitantes na época era enorme. Era inacreditável ver que numa cidade pequena como São Ludgero tinha 7, 8 campos aí, contando com os campos do interior, iluminados, campo grande, né? Em 2016 surgiu a ideia de trazer para cá a Copa São Ludgero, né? Primeira edição, que hoje a competição é um sucesso absoluto, né? Graças a Deus e graças aos empresários e muitas pessoas que apoiaram, que continuam apoiando. Mas a ideia inicial surgiu pela estrutura que a gente tem aqui em São Ludgero, né? Como eu falei anteriormente, por ser considerada a cidade dos esportes, todo o apoio que a gente recebe da prefeitura, dos empresários, e você ter estrutura, por incrível que pareça, né? A gente consegue ter estrutura física para hoje ter uma competição com 84 equipes, né? Se você for ver as duas categorias, né? 40 numa categoria, 44 na outra, para receber só de atleta alojados, né? Mais de 1.500 atletas, né? A gente acaba alojando um ou outro aqui em Braço do Norte, né? Em Orleans, mas 70% dos atletas estão alojados em São Ludgero. Então, uma cidade do nosso tamanho, realmente impressionante a estrutura que a gente tem para poder realizar, eu diria, grandes eventos esportivos aqui. É só querer, né, ter organização, ter vontade, que a gente consegue fazer. Lógico que você tem que começar pequeno, foi como a gente começou em 2016 com 8 equipes, na verdade 16, né, porque são duas categorias. 16, depois passou para 24, depois para 36 e foi aumentando até a gente chegar a esse número recorde que foi esse ano de 2024 com 84 equipes. Então todo mundo sempre apoiando, né, em todas essas edições, fazendo que realmente a competição se tornasse o que ela é hoje. Leva o nome de São Ludgero da nossa cidade para o Brasil inteiro. Quem trabalha com esporte no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, conhece a competição. E eu te digo que no Uruguai e na Argentina também, porque já as equipes que participam de algumas competições em comum já falaram da competição, já me ligou o diretor do Peñarol, do Boca, né, tendo interesse em participar. Então, isso é um outro ponto muito positivo, né? A gente vê às vezes, já aconteceu, o pessoal me manda, né, matéria no Esporte Espetacular, por exemplo, do Hendrick. Aí ele filmaram na casa dele, ele mostrando algumas medalhas, troféus, algumas conquistas, e o troféu lá, ele falando, né, esse aqui eu ganhei em São Ludgero, na competição. Isso é muito legal, muito gratificante, né? A gente poder saber que o nome de São Ludgero está sendo falado no Brasil inteiro, né, dentro dessa área do esporte, obviamente. E assim, para terminar, eu acho que também é muito importante isso, o que acaba trazendo para as crianças, tanto a Taça Segero, como isso é um legado muito importante, assim, a Taça Segero da garotada, como a Copinha, faz com que as crianças tenham cada vez mais vontade de participar, de fazer esporte.